Oi, meninas! Oi, mulheres, como vocês estão? Mais uma semana que nós estamos para falar sobre um tema muito especial. E bem polêmico também. Sim, o tema de hoje será o namoro na adolescência. Você acha que é viável Ou não? ou não? E aí? É um tema bem complexo. Então, a gente vai com base na Bíblia mesmo. E no que a gente acredita, no que nós acreditamos ser a escolha mais madura, mais responsável, pensando a longo prazo. Ou seja, não só no momento, Sim. não só aqui no hoje, mas já pensando num futuro melhor, num futuro abençoado e honrando o Senhor em todas as facetas da nossa vida. Sim. Quando nós falamos da adolescência, nós vamos entender um pouco a parte fisiológica que acontece no cérebro de um adolescente. Nós vamos entender que o cérebro, ele tem a sua parte do córtex pré-frontal. Quando ainda na adolescência, ele está em amadurecimento, ele está em desenvolvimento. E esse desenvolvimento se dá lentamente. Esse córtex pré-frontal, ele é responsável pelo quê? Pelas tomadas de decisões, pelos impulsos. Ele tem um sistema límbico e esse sistema ele está oscilando, ou seja, ele, para tomar algumas decisões, controlar as emoções, o adolescente ele fica muito sensível à dopamina, o que leva a uma busca por emoções mais prazerosas. Ou seja, então o cérebro de um adolescente, ele está em constante evolução, ele está amadurecendo para certas tomadas de decisões. Então imagina que neste momento, assumir o compromisso de um relacionamento é comprometedor. Sim. Porque é um namoro. Um namoro exige muita responsabilidade. E na Bíblia em si, não tem uma palavra ali dizendo a respeito do namoro. Mas nos tempos bíblicos nós tínhamos noivado, casamento, que na sua maior parte das vezes, da cultura, era um casamento arranjado. Os pais dos noivos, dos jovens, escolhiam o pretendente e eles se conheciam ou já casados ou no período do noivado. Porém, de ambas as partes, já tinha responsabilidade, tinha comprometimento. Raríssimas vezes que acontecia divórcios, porque o casamento era realmente algo visto como sagrado. Então, o namoro que realmente honra ao Senhor é aquele namoro que tem como propósito o casamento, que tem como propósito honrar o Senhor nessa área das nossas vidas. Então, a Bíblia ensina que o namoro cristão, ele deve sim ser um namoro que busca caminhar para o altar com aquela pessoa. Então, imagina, você, um adolescente que nem tem o seu cérebro formado ainda, como que você aguentaria essa responsabilidade? Como que você lidaria com essa responsabilidade de saber que você pode casar com essa pessoa? E que a gente sabe que as emoções ainda são muito fortes, muito intensas. Nós não temos, às vezes, tanto mecanismo de autocontrole. Nós não sabemos, muitas vezes, como lidar com elas. Imagina lidar com o outro, olhar para o outro, conversar com o outro. Imagina um tanto de brigas, de intrigas que não poderiam acontecer você namorando na adolescência. Aí nós vamos entender um certo perigo que o adolescente hoje ele enfrenta quando ele está disposto a enfrentar este relacionamento tão importante que é para a sua vida, o quanto isso pode impactar de uma certa forma. Na adolescência pode prejudicar o quê? A pureza e a santidade. Falando isso para uma vida espiritual, uma vida separada. Nós vamos ver aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 e 4, vai dizer assim: pois a vontade de Deus é a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Então, se é para abster da fornicação, como que vai ficar se no momento da adolescência nós temos aí dois hormônios responsáveis, que é a testosterona e a progesterona, que ela está com seus níveis elevadíssimos. E você precisa ter esse autocontrole para não cair na fornicação, para que você não venha levar a tentação, onde vai afastar você dos caminhos do Senhor. E 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, vai dizer: fugir da fornicação. Fugir
dos desejos da mocidade, ou seja, fugir de você mesmo, é algo tão profundo. E se para um adulto, para um jovem adulto ali na beira dos seus 20, na casa dos 20, 30 anos, já é difícil se conter, quanto mais para o adolescente, que é ali um marco dos hormônios. A gente sabe que na fase da adolescência os hormônios estão mais aflorados. Um adolescente que não tem nem ao menos o seu cérebro formado. Imagina como que será. Ali 2 jovens Com a intimidade emocional. Intimidade emocional e você sendo responsável pelo outro. Sim, pela santidade tanto sua como do outro. E isso pode acabar assim acorrentando um relacionamento precoce. E no final não dá certo. E os dois estão machucados. Ambas as partes saem perdendo. E o que acontece muito, que nós até mesmo vemos no nosso dia a dia, que não dá certo o relacionamento. Porque aquele dia eu acordei e eu vi que eu não tô mais afim. E minha oscilação de hormônios ou algum outro tipo, alguma coisa que eu vi que não dá mais. Só que a outra parte, a outra pessoa, ela vai ficar sofrendo. Comprometendo o que? A saúde mental. Depois você vê a pessoa entrando no quadro de depressão, com crise de ansiedade. Os pais ficam ali aflitos, não sabem o que fazer, tem que gastar com psicólogos, terapia. Isso é um investimento, mas que não poderia ser dessa forma, porque teve um relacionamento precoce. E diz muito sobre o amor ao próximo. Muitas vezes o adolescente ele é egoísta. Então ele não consegue filtrar as emoções dele e olhar para o outro. E pensar, certo, será que eu não estou alimentando a expectativa dessa pessoa? Será que eu não estou machucando ela de certa forma, me mantendo distante, me mantendo ali, um dia eu quero, um outro dia eu não quero, dando essa incerteza para ela? Então, quando o Senhor fala para nós amarmos o nosso próximo, isso também é uma responsabilidade afetiva. Tem uma responsabilidade no que você alimenta. Tem uma frase do livro O Pequeno Príncipe que diz que tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, a partir do momento que você nutre o sentimento de alguém e depois acorda já interessado em outro alguém, você está sendo egoísta. Está colocando o seu sentimento acima do outro. E esquecendo que o outro também está sendo influenciado, está sendo machucado por essa ação sua. Então, o adolescente muitas vezes não tem essa empatia. Por isso que é tão perigoso iniciar um relacionamento nesse período da vida. Sim, estamos deixando aqui bem claro que é relacionamento em namoro, tá, gente? Sim. Não fazer ciclo de amizade, ter vários amigos, sabe? Sim. Com quem você pode trocar experiências. Sim. Amizades saudáveis. Não é sobre isso. Sim. Não é sobre isso. É relacionamento. Eu tô falando é contato físico. Eu estou falando contato emocional. E tem até pessoas que dizem para nós, eu estou ficando sem compromisso. Isso, vamos dizer, até mesmo no meio cristão. Eu não tô nem falando a nível geral, mundano, né? Até mundano. Eu digo dentro da igreja mesmo. Eu estou estou ficando e eu fico sem compromisso. Hoje eu estou aqui, fico com uma, amanhã eu já estou com outra, próximo mês entra outra pessoa diferente, eu vou ficar com a outra. E o Espírito Santo, de verdade, pensa comigo, onde ele está neste momento? Será que você tem honrado? Tem honrado o Senhor em todas as áreas da sua vida? E para participar do corpo e do sangue de Cristo, como fica a consciência, a comunhão fazendo isso? E de certa forma é uma fornicação. Você está alimentando a sua carne, suprindo os seus desejos sexuais. Sem compromisso. Sem ao menos querer pôr uma aliança dentro daquela pessoa e pensar, não, eu vou me casar com você. Quero te tornar minha esposa, quero te tornar meu marido. Não. Você fica com aquela pessoa porque, de certa forma, você achou ela atraente. E aí você é influenciado pela sociedade, sim, pelos amigos. Porque todos ficam, eu preciso ficar. Porque todos fazem, eu sou o único, eu também preciso fazer. Porque todos beijam, eu preciso beijar. Não. Não é dessa forma. O Senhor nos me escolheu, nos escolheu. E nos chama para sermos luz
em meio às trevas. Santidade. Sermos santos, sermos separados, né? E vamos observar também a falta de experiência e maturidade emocional e financeira também. Porque um adolescente hoje, ele precisa focar no quê? Primeiro ponto, o autoconhecimento, nos estudos, porque eu tenho certeza que você precisa focar na sua carreira, precisa focar para fazer uma prova, para, vamos dizer, o Enem, para o seu futuro, a sua carreira. Se programar. Ter uma carreira promissora lá na frente. E o que você vai fazer hoje vai impactar diretamente amanhã. No seu amanhã. Então você precisa priorizar o estudo, a obra de Deus e o seu autoconhecimento. Você precisa se conhecer. Você precisa ter o seu amor próprio. Você precisa não agregar mais compromisso ali para a sua rotina Do que já tem. do que já tem. Exatamente. Porque você acaba gastando energia com o que não vale. É como se você estivesse querendo viver algo que você vai viver, algo que não é proibido de ser vivido, não é proibido namorar. Só que você está antecipando. Tá antecipando. E a gente pode até fazer uma analogia a quando uma mãe está grávida. Quando a mãe está grávida e o bebê que ele está sendo formado no seu ventre, se esse bebê é exposto antes do tempo, ele pode morrer. Então, você adolescente, quando você é exposto a responsabilidades que não são próprias para a sua idade, não são próprias para o momento que você está vivendo, você pode morrer. Seja na sua área sentimental, na sua área com a sua família, na sua área sentimental, espiritual também. Vai acontecer um aborto. Vai acontecer um aborto. Então, quando a gente diz que o relacionamento, o namoro cristão, ele deve ter sim uma maturidade, uma responsabilidade, nós não estamos dizendo que você não é capaz de ter um relacionamento. Não. Você pode, você não é um pecado. Mas acontece que você está sendo exposto a muita coisa. Antes da data. Antes da data. Sendo que se você estivesse já preparado, estável ali na sua mente, financeiramente também, emocionalmente, você conseguiria aguentar esses ventos, esses levantes que você não aguentaria agora, sendo adolescente. Realmente, nós vamos ver muito isso, a maturidade emocional, o projeto financeiro. Sim. Quando vemos um jovem que ele se prepara para o futuro, ele consegue, o homem, ser o protetor, o provedor dessa casa. Sim. E não colocando essa família em risco para futuramente sofrer. Porque se você é um adolescente hoje, você que é mãe de um adolescente, menino, ou uma menina também, uma moça, que você está antecipando essa fase, eu te peço com muito carinho, com muito cuidado. Não antecipe. Reveja os teus conceitos. Acalma o teu coração, peça ao Senhor que Ele no tempo certo. Eclesiastes 3 vai dizer, tudo tem o seu tempo. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O propósito de Deus é te dar um lar, uma família abençoada, não uma gravidez na adolescência. Porque os impulsos incontroláveis, hormônios não são demônios. Então os hormônios estarão lá no alto e você naquele momento, você com aquele... Quer satisfazer o seu desejo carnal mesmo. E não consegue ter o autocontrole. Não tem autocontrole. Por devido à sua idade. A sua imaturidade emocional. E você não sabe como lidar com aquela situação naquele momento. E nós vemos que não é questão de idade. Tem muitos até mesmo maiores de 18 que caem mesmo em fornicação por conta de não ter esse equilíbrio. Essa fortaleza espiritual e antecipar, ultrapassar. E acho que não é nem só na adolescência. Se você ainda assim já é um adulto, mas não se sente preparado, não está estável emocionalmente, porque a gente sabe que existem sim adultos instáveis emocionalmente. Sim, muitos. Só que, mesmo você sendo adulto, se você percebe que não está pronto, então também não inicie, só porque você já estou muito velho. Não, mas é melhor você esperar um tempo, de certa forma longo, e entrar num relacionamento duradouro, num relacionamento que agrada ao Senhor, do que você casar super cedo, porque a sociedade diz que você precisa casar cedo, se frustrar, pode até se divorciar. Aumentando o índice de divórcio. Aumentando o índice de divórcio. Então, se você, mesmo adulto, não sente essa segurança, também não entre no relacionamento.
Se conheça em Deus, se conheça o que está faltando em você. E não viva apenas para se relacionar com uma pessoa. A vida é muito mais do que ter um parceiro. Conheça o Senhor, se conheça, vive ali a sua solteirice, viva a sua vida sozinho, se amando. Fortaleça na fé, na preparação. Ajude que o próximo. O Senhor dará um relacionamento abençoado. E eu digo uma coisa, você precisa de ter uma paz interior. A Bíblia vai nos dizer que se você tem falta de entendimento, busque ao Senhor. Peça um conselho dos seus líderes espirituais. Sim. Peça um conselho dos seus pais. Converse com alguém que você tenha confiança. Intimidade. Ei, adolescente, não pegue toda essa dor e fica dentro de você sozinho. Quem sabe você está aqui escutando esse vídeo, assistindo esse vídeo e fala, não sei o que fazer, não sei que direção tomar. Neste primeiro momento, o meu convite é, dobre seus joelhos, ou aí onde você estiver mesmo, feche os teus olhos e peça ao Senhor, Senhor, me ajude e me dá a direção. Porque o Espírito Santo, ele é o mais interessado em te abençoar nesta trajetória, nesta fase da sua vida. É uma fase que é um marco. Porque imagina você, uma gravidez numa adolescência, vai comprometer toda uma história. Uma decisão tomada errada neste momento pode comprometer o seu futuro. Bom, pra gente finalizar, vamos para o último tópico aqui, que é, você pode estar se perguntando, então, quando que é o tempo certo? Quando é? E o tempo certo é quando, a gente já até mencionou aqui, é quando tem maturidade, estabilidade financeira e emocional, porque não é só de amor que vive em relacionamento. Nós vivemos em um mundo real, não vivemos não vivemos em um mundo de fadas, um conto de fadas, uma historinha da Disney, não vivemos. Tudo é morei. Sim. E o relacionamento também não se resume só a presente. Quando a gente diz sobre dinheiro, não é só em relação a presente, mas em relação a planejar casamento, planejar casa, tem tudo um gasto. Então, quando você tiver maturidade, uma certa idade que você já adquiriu experiência, sabedoria, que você está ali realmente nutrindo a sua vida espiritual. Sim. Numa fase em que você, sabe, já curtiu. Quando a gente diz curtir, não é sair por aí fazendo doideira, mas é curtir o Senhor Jesus. Curtir esse momento de solitude de você com o Espírito Santo. É muito lindo. Curtir, sabe, sua saída com seus amigos. Curtir seus pais. Quando você estiver nesse momento de que você aproveitou cada fase ali da adolescência, passou por esse processo, já tem um emprego, se assim esforçou nos seus estudos, está sendo recompensado por isso, aí sim, quando você tiver essa paz, essa estabilidade, o Senhor dará uma família. Ele enviará. Enviará. Você não precisa sair por aí mandando mensagem para um monte de gente. Não precisa, não faça isso. Vem desesperado. Calma. Tudo aquilo que vem do Senhor, ele vem com calma. E você vai saber. É suave e leve. É leve, não causa dor, não é pesado. E você vai precisar fazer muita coisa. Porque se vem do Senhor, uma palavra dele, vai ser muito bom. Sim. Não existe uma idade certa, não existe uma idade errada. Sim. Existe o quê? Maturidade emocional, intelectual, estabilidade, o que você quer para sua vida, seus propósitos. Você vai namorar para quê? Qual o objetivo de um namoro? Para suprir seu relacionamento, sua ou para casar. Não, mas eu quero Gisele namorar agora, eu tenho 15 anos, eu quero namorar agora. Ok. Você tá pronto para casar? Daqui 3 anos, até os 18. Você tá pronto? É isso mesmo? Vai querer casar cedo? É isso? Ah, não, Gisele, eu nem quero casar, quero casar com os 28. Então você vai namorar quantos anos? Mas pra quê? Por que você tá querendo namorar agora? E não vai acontecer nada. Como que você me garante? E o que corre aqui, gente, é sangue, tá? O que corre nas nossas veias é sangue. Não é aqui, não corre sangue de Deus, nada disso. É sangue humano. Humanos, são seres humanos. Então vai chegar um momento que não vai... A sua carne vai bradar. Isso não quer dizer também que você tem que casar em 2 meses, sim, mas se você tem um propósito. Sim. Não namorar e não casar sem um propósito. Então é tudo sobre propósito, tudo sobre orientação. O tempo de Deus. Tempo, sabedoria. Adolescentes, estudem. Adolescentes, foquem nas coisas espirituais. Sim. Adolescentes, foquem em autoconhecimento.
foquem em aprender mais de Deus, fazer Sim. novas amizades e assumir compromisso Sério. sério, Se você com quiser. responsabilidade, mas com maturidade. Sim. Tá bom? Galera, esse foi nosso vídeo. A gente espera que vocês tenham Gostado e curtido. Sim. E comente aí, curte O e que você compartilha. achou? Tá bom? Um grande beijo. Até a próxima Até semana. a próxima semana.